sofrimento se traduz em solidão? De certa forma, sim, porque eh, quando assim, eu tinha pouquíssimo respaldo de pessoas que eu poderia conversar sobre aquele assunto. Ainda mais sendo adolescente, né? Você não consegue ter certa liberdade para ir para onde você quiser. E tinha umas duas pessoas na escola que eu estudava que sabiam disso, né? Dois amigos que eu tinha mais intimidade que eles sabiam da situação. Só que quando eu comuniquei pro meu pai, ele me trocou de escola, né? Ele achou que os meus amigos estavam me influenciando, né? Vou até mandar um abraço aí pra eles, eles sabem, os meus amigos sabem quem são. A E importância que eles tiveram. eles tiveram uma importância, só que aconteceu uma ruptura, né? Eu fiquei sem telefone por um tempo, não conseguia conversar. E eu fui pra uma escola nova sem conhecer ninguém, né? Então, É como se a questão fosse do outro, né? Ela não estava dentro de você. É bem aquela exatamente. ideia, né? O problema está no outro, é a má companhia, é com quem anda, mas na verdade é você, né? Exatamente. E mal sabia ele, na verdade, que o preconceito que eu tinha dentro de mim era muito maior do que ele estava fazendo, né? Hum. A forma que eu me odiava por ter crescido dentro de um ambiente cristão a minha vida inteira e saber que eu era assim e ter chegado um momento na minha vida de eu perceber que eu era assim, então eu me odiava muito mais do que qualquer sentimento que meu pai pode... Não precisava ter ódio externo. O interno Exatamente. já que era seu para você mesmo, né? Exatamente. Cara, isso é muito duro. Eu acho que quem tá aqui assistindo deve tomar muito o teu relato como um exemplo, assim, no sentido, não precisa sofrer, né, cara? A gente tem que lutar para que outros Vinícius não sofram dessa forma, porque é aquilo que você disse, eu achei muito bonito o que você falou. O amar o outro é algo que é seu, né? E eu também creio que Deus não está preocupado com isso, sabe? A gente vive num mundo colapsado, tem muita coisa para se preocupar, e não com quem você vai amar. E não há nada mais bonito do que amar alguém, né? Então isso não pode ser, vamos usar uma linguagem cristã judaica, isso não é pecado, né? O pecado está em outras esferas, usando essa metáfora do pecado, né? Então, assim, eu acho que é bem legal as pessoas escutarem isso como um acolhimento mesmo, de verdade, assim, um acolhimento. E, por outro lado, eu também entendo seu pai, né? Porque eu Sim. acho também que ele falou, cara, você vai ter uma vida dura, né? E hoje, putz, a gente avançou muito. A gente avançou muito, mas ao mesmo tempo avançou pouco, né? E Pensando bem, avançamos muito da minha época, né? Mas pensando do ponto de vista Do mundo, maior, não foi o não foi suficiente. o suficiente. Como também não foi o suficiente ainda a questão da mulher, né? A questão aí, as mais variadas possíveis, né? Então, a gente está no século 21, 2023, e a gente tem racista. Então, Sim, a gente tem que denunciar o racismo todos os dias, porque é inaceitável. uhum. Inaceitável. Qualquer tipo de segregação tem que ser denunciado. É inaceitável. Então, isso não se negocia. Isso não pode se negociar, né? Eu costumo dizer que a gente negocia muitas coisas. Caráter, não. Exato. sim. Né? Então são questões. Só que, por outro lado, o teu pai também é de uma outra geração. E ele também, por amar você, também se preocupou que mundo ele vai enfrentar. Sabe? A gente tem que ter olhares. A gente tem que ter lentes diferentes, né? Mas muito legal, porque na verdade você transita de um Deus, entre aspas, que pune, porque você entendia como pecado, e de repente você transita por um Deus que acolhe. Qual foi o ponto? Exatamente. Eh, eu para contextualizar, né, eu passei por essa situação, só que eu vivi isso por anos, né, então não foi uma chave que foi virada e do dia pra noite eu me senti totalmente liberto, né. Inclusive,
eu não sei direito se existe alguma... essa teologia da prosperidade que existe hoje dentro das igrejas e que você vai ser sempre bom, forte e você vai conseguir vencer tudo, Isso oprime também. oprime. E isso é muito difícil se desvencilhar disso, né? Então, depois desse primeiro momento de ruptura, eu saí e eu conheci uma pessoa, né? Me apaixonei, entrei num relacionamento. Só que essa pessoa, ela tinha as atividades espirituais dela. E como eu já tinha... toda essa história que eu contei, né? Eu acabei rompendo com muitas amizades que eu tinha. Os meus amigos eram as pessoas da igreja, né? E eu não tinha mais esses amigos. Então, eu não fazia outras coisas da minha vida, né? Então, a pessoa que eu me relacionava seguiu com a caminhada espiritual dela e eu comecei a me sentir vazio, né? Eu comecei a pensar, tá, e o que eu vou fazer agora? Né? Eu preciso alimentar o que eu tô sentindo aqui dentro. Só que eu não fui ensinado a entender outro caminho, né? E eu voltei pra igreja. Mesmo tendo um relacionamento ali com outro homem, eu ia pra igreja, eu vivia uma vida dupla novamente, né? Até que um dia teve uma reunião em que eu fui convidado, foi um chá de bebê. Não, na verdade foi um aniversário de 1 ano de uma bebê. E nesse aniversário, ah, eu conheci algumas pessoas e troquei telefone. E eu fui convidado a viver novas experiências, né? Vamos dizer assim. E aí começou o meu processo real de emancipação e de liberdade das amarras que eu carregava comigo até aquele dia. Vini, Entendi. nesse processo teria sido muito fácil você entrar em uma negação em relação à fé, né? Porque em muitos momentos você teve que esconder, viver essa vida dupla, esconder quem você era de verdade e negar o seu eu, a sua individualidade em nome de uma fé que você tinha. Seria muito fácil você ter entrado numa negação, simplesmente não acreditar em mais nada, o ceticismo, né? O que você acha que foi que te manteve para seguir um caminho espiritual? Ou o que foi que você sentia que você não podia abandonar esse seu lado? No momento que eu contei que eu tava ali vendo uma palestra e tava descobrindo naquele momento sobre a luta de diversas classes, né, e grupos, e na verdade ali eu poderia ter seguido por dois caminhos, né? Eu poderia ter caído no ateísmo ali naquele momento, porque se Deus existe, né, por que que ele tá preocupado com a minha vida pequena? Se Deus é tão grande, por que ele tá preocupado com a minha vida pequena, né? Então, na verdade, a divisão de caminhos ali, ela poderia dar em qualquer lugar, né? É, é uma pergunta. É, é porque, assim, como eu sempre vivi em ambiente religioso, então eu acho que nunca foi um questionamento, entendeu? De certa forma, eu sempre senti Deus presente na minha vida, né? Isso não abalou, né? Exatamente. A minha dificuldade na minha caminhada foram com as pessoas, né? Não com E as a... instituições. Exatamente. Não com a minha individualidade, né? Tá. Né? Eu acho que você me fez lembrar que The Walking Dead, que é uma série clássica aí, né? O problema nunca foi o zumbi, né? As questões são humanas, Exato. né? São humanas, ponto. E isso a gente tem que saber dividir, né? Porque eu acho que a gente sempre tende a falar assim, porque o sistema. Tá, mas o sistema, esse mecanismo, ele é produzido por seres humanos, não é? Então é muito sintomático a gente desconectar o humano de determinadas situações que a gente vive. Mas por trás daquelas situações, aquilo que move são pessoas. Então a gente precisa humanizar mais o sistema, né? Hoje é muito comum, às vezes acontece uma situação, o sistema está fora do ar. Tá, e aí justifica tudo, não é? Então eu vejo que, e é bem legal o que a Ana fala e te pergunta, porque você em momento algum, pela minha percepção, você conecta a tua fé e Deus ao ser humano, né? Então, quer dizer, é algo que está à parte, né? Somos santos e pecadores,
não é? Somos santos e pecadores, mas Deus está acima disso. E você consegue elaborar isso mentalmente. Isso ficou claro para mim, né? Agora, pelo que você narra, em algum momento você então, essa pessoa, esse seu namorado, companheiro, ele te leva a um local e que você passa a ter uma outra vivência espiritual, é isso? Exatamente. Tá. E que, assim, repetindo, né? Eu tive uma vida dentro do cristianismo. A maior parte da minha vida foi assim, né? Então, foi libertador, assim, porque eu tinha curiosidades, né? Só que eu fui ensinado que tudo que não era... tudo que estava fora da Bíblia era do demônio, né? Então, foi muito legal a experiência de poder estudar e alimentar as minhas curiosidades com outros assuntos, outras linguagens, que não fosse a cristã, né? E não que a cristã, ela seja ruim, na verdade, existe a pirâmide, né? A pirâmide tem 4 lados, os 4 lados, eles indicam para cima. A igreja católica, no domingo de manhã, funciona para minha avó e aquilo faz dela um ser humano melhor, né? Só que não funciona para mim. E dentro dessas vivências que eu encontrei depois de todo esse processo, eu consegui descobrir a espiritualidade que existia dentro de mim e que, coitada dela, né? Tava só ouvindo eu pedir pra não ser gay a minha vida inteira.